Pai do Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo possa lhe direcionar o caminho ao qual se devemos andar. Ele chegou até a falar, né, lá no capítulo 14 de João, do verso 6, assim, que ele explicando lá, né, disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Nesse entendimento, ele explicou ali para Filipe, né, que ele veio fazer a vontade do Pai. E o Filipe pegou por curiosidade: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele pegou e disse: Filipe, eu estou há tanto tempo contigo, como é que tu diz, mostra-nos o Pai? Crê, Filipe, pelo menos pelas mesmas obras a quais eu faço. Ele deu uma suposição a qual, explicando ali que o como se, por exemplo, você é um pai de um rapaz, né? Aí você diz assim: filho, vai lá e faz isso aqui por mim. Tudo que o filho estiver fazendo está representando você e o filho está fazendo por você, né? Uma suposição assim. E aí, com esse entendimento, a gente entende que Jesus Cristo ia fazer as mesmas coisas que o Pai ia fazer, ele estava fazendo, né? E nesse entendimento que a gente sabe que ele ia fazer essas coisas, ia fazer a mesma coisa do Pai, ele se comparou ao Pai, né? E ele disse que tudo que o Pai queria, ele estava fazendo, né? Que era a vontade dele, né? E até na hora de morrer, Jesus Cristo falou assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse caso, não desse que eu venha morrer, né? Mas todavia seja feita a tua vontade. Então era necessário que Jesus parecesse, que as pessoas anteriormente a Jesus sacrificavam um cordeiro em sinal de arrependimento de pecado, né? Essas coisas. E sacrifício a Deus. E agora o próprio sacrifício foi o Filho dele, né? Morreu por nós, representando a salvação da nossa alma, né? Que a nossa salvação agora é em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo morreu por nós, a salvação em Jesus é a salvação em Deus, né? Ali no capítulo 7 ali de Apocalipse fala que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro, né? Mas só podemos ser salvos, né, através de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Pedro falou, né, que não há outro homem abaixo da terra que pudesse haver salvação, só a salvação é em Jesus Cristo. E com isso a gente entende que nosso Salvador é Jesus Cristo. E ele, numa das suas citações ali no capítulo de Marcos, né, do verso 1, capítulo 1, do verso 29 ao 39, ele chegou até a dizer assim: lá ele saiu da sinagoga e foi para a casa de André, né, ali, Simão e André, com Tiago e João, que todos os dois eram parentes, né, ali, André era irmão de Simão e Tiago era irmão de João. Aí ele foi para a casa de Pedro, né, e quando chega na casa de Pedro, vê que estava doente a sua sogra, né, imediatamente foi até a sua sogra, levantou, né, e a febre a deixou, e ela foi servir eles. A gente entende que algumas pessoas dizem, né, que Pedro ali não tinha sogra. Isso não está em conformidade com o que está escrito na palavra de Deus, porque Pedro, né, tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, ele tinha uma mulher, né? E algumas pessoas acham que Pedro não era casado. Jesus Cristo não tinha esse entendimento de casamento. Ele não veio para casar com ninguém, né? Ele veio para ser a noiva. E tem uma simbolização que a gente ele veio para que a gente é a noiva de Jesus Cristo, que homens e mulheres vão ser a noiva, não, em situação de igreja. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Nós somos o templo, né? Jesus Cristo chegou até a dizer: destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei de novo. Em 3 dias não estava falando do templo de Salomão, sim do templo do corpo dele. Então nós somos o templo, nós somos a igreja de Jesus no sentido assim, de igreja, né, de Jesus. Mas o templo físico, de madeira, de lajota, tijolo, é o local também que a gente chama de igreja, que a gente vai para lá, se congrega também com o templo. Mas é uma diferença de templo que a gente entra e se congrega, e a nossa vida pode ser também um templo diante de Deus, santidade diante da presença de Deus, e também, né, igreja, né? E Jesus Cristo veio buscar a sua igreja um dia. É tanto que alguns dos discípulos chegaram ali para ele, para os discípulos de João, e perguntaram: Senhor, por que que nós jejuamos, né? Os discípulos de João jejuavam, e por que ele não jejuava, né? E assim: dias virão que o noivo será tirado, e aí a igreja precisará fazer seus jejuns. Então por que as pessoas oram? E por que as pessoas fazem o jejum? Porque o noivo foi tirado, o noivo foi morto e ressuscitou, mas ele está entre nós. Ele chegou até a dizer ali no capítulo de Mateus, no verso, acho que é 18 e 20, chegou até a dizer assim:
chegou até a dizer assim, onde tiver 2 ou 3 eu estarei presente, né? Reunidos falando em meu nome. Então ele está presente com nós, ele é a nossa noiva, ele é o nosso noivo, nós somos a noiva de Jesus Cristo, no sentido não de casar, no sentido não de... É uma simbolização de noivado, né? Que as pessoas que estão esperando o noivo, a igreja está esperando o noivo para fazer um casamento, para supor um casamento, né? Aí no dia que vem a Nova Jerusalém, a igreja, a nova cidade, ele fez até uma simbolização, ela vem como adornada para o seu esposo, né? Para um casamento. Então Jesus Cristo é o noivo e a igreja de Jesus Cristo está esperando o noivo, né? Para como se fosse um casamento com Jesus Cristo, não no sentido de ter relação sexual, porque ele chegou até a dizer que no céu, lá no Sephora, aquela parábola da viúva, chegou até a dizer assim, Senhor, essa mulher casou, teve 7 maridos, de quem é, na eternidade, de quem ela vai ser? Chegou a dizer, ó, de ninguém, porque no céu ninguém se casa, nem dão esse casamento, serão como os anjos do céu. Então lá os anjos não casam, então nós não vamos casar ninguém lá no céu. Mas seremos noiva de Jesus Cristo, ele é nosso Pai, né? Pai e Filho de Deus. E Deus Criador é nosso Pai também, né? Que está ali, você pode olhar que tem dois, são os dois, que é o Cordeiro, o qual o João chegou lá para batizar, quando Jesus Cristo chegou lá no capítulo do livro de João, disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aí, se você for analisar, capítulo 3 ali, de Gênesis, diz assim, façamos a nossa imagem e semelhança, né? Porque ele fez a nossa imagem e semelhança, tinha Deus, Jesus ali, os anjos, né? Aí fez a nossa imagem e semelhança, nós somos semelhança a Deus, a Jesus Cristo, no sentido de ter orelha, olhos, sobrancelhas, cabelo, tudo isso Deus tem nele, né? E ali no livro, capítulo 22, do verso 3 de Apocalipse, fala assim, João disse que viu que tinha o trono do Cordeiro, né? O trono de Deus, e nem o mal ia ter mais sobre nós, porque estava ali o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Então são 2 tronos, o trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, né, nessa situação qual ele fez a libertação da sogra ali, e a gente vê que Pedro tinha sogra, tinha mulher, e Jesus Cristo não teve porque ele vê como filho, como pai das pessoas, né? Como filho de Deus e como nosso pai, né? Não ia casar com mulheres que podiam ser suas filhas, né? E aí, e lá no céu ele chegou a dizer que ninguém se casa, não há necessidade de casamento. As pessoas só vão adorar a Deus, glorificar a Deus. Fez assim na terra para que pudesse multiplicar a humanidade, para que pudesse multiplicar, ser frutífero, assim como as árvores do campo, assim como as flores, né? Tudo que os animais, os homens também foram dessa forma, mas lá no céu a necessidade não terá de ser casado, e nem ter o sexo. Essa é apenas adoração a Deus e glorificação e louvar, né? Os coral angelical lá. E aí, continuando, Jesus Cristo fez aquela cura de muitos enfermos naquela cidade, pessoas doentes que estavam lá, expulsou vários demônios, né? E as pessoas se juntavam naquela cidade, né? Na porta daquela cidade, para receber lá a libertação. E ao pôr do sol, né? Ali, chegando ali ao pôr do sol, Jesus Cristo curou outras porção ali de enfermos, endemoniados que vinham até ele. E não deixava que eles falassem, para que ele não anunciasse, para que ele não dissesse que ele era o Filho de Deus, que não era hora de se ser. E aí, quando já escuro de manhãzinha, ele se levantou e foi orar no local, e as pessoas foram em busca dele. Ele chegou a dizer assim, vamos até as aldeias vizinhas, foi para isso que eu vim, vamos, necessita que pregasse lá. E ele pregou em todas as sinagogas ali de Galiléia, e ali foi expreendida a fama de Jesus Cristo, né? E com isso, né, você possa aprender mais sobre Jesus, você possa não só falar, mas praticar, como o Tiago disse, né? Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus é semelhante a uma pessoa que olha ali no espelho, quando vê a sua imagem, quando sai logo esquece. Se você não praticar a palavra de Deus, é semelhante àquela pessoa que vê a sua imagem no espelho e quando sai, esquece. E se você praticar, né, você vai ser como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né, que vieram os trovões, as terremotos, vieram as tempestades e não destruiu a casa, porque era um homem sensato, um homem prudente. A gente tem a nossa prudência, né, nós possamos edificar a nossa casa no Evangelho de Jesus Cristo e permanecer até o fim, porque será dada a coroa da vida eterna. A gente permanecer 2 dias na igreja ou com um crente com a sua fé espiritual, mas
tem que ser firme, né, com Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém.